Oi, meus amores! Hoje nós vamos continuar a nossa aula de literatura e nós faremos então uma caminhada, né, para sabermos onde nós estamos na nossa leitura semanal. Nesta semana você deverá ler então já estas histórias. Lembram-se da última aula? Lembrem-se de que na última aula eu falei. O que acontece com o nosso livro? O nosso livro ele tem várias histórias e nós elegemos então 10, né? Nós não, perdão, o autor elegeu aqui 10 histórias sobre as tribos indígenas e ele mostra então um pouquinho de cada tribo através da história contada ou por um indígena que é já um antropólogo, que é um professor, um historiador, um bibliotecário e que teve o interesse em contar algumas histórias. A partir disso, nós fizemos uma caminhada. Nós já lemos Amor Originário, que foi da tribo Kayapó. Já lemos A Origem do Açaí, da tribo Sataré-Maué. Nós já lemos também a história do peixe-boi dos Maraguá, que é da tribo dos Maraguás, do povo indígena Maraguá. Nós também fizemos a leitura o Jabuti e a Onça Pintada, que é do povo Tapuia. E agora lemos também até a tribo dos Umutina. Então, nós fizemos até na contagem para você ficar aí tranquilo, porque eu sei que como você pode se perder, a professora resolveu resgatar alguns capítulos. Então, nós lemos 1, 2, 3, 4, 5 capítulos. Você já deverá ter lido e já deverá ter recebido lá no seu PDA questionários, o questionário 2 e 3, 1 e 2, que foram juntos, e nessa semana anterior você recebeu o questionário 3, né, que foi enviado para você ontem. O que você vai fazer a partir de agora? Você deverá, a partir de hoje, ler então estas tribos e suas histórias. Então eu coloquei o nome da história para facilitar, porque a tribo, o nome é complicado para você lembrar. A prof resolveu colocar aqui a história para vocês. Então eu tenho aqui o Vató, a Pedra de Fogo, Peneira de Arunã, os Raios Luminosos. Então quantas histórias você deverá ler nesta semana? 3 histórias. E a partir dessas histórias responder ao questionário que eu enviarei para você posteriormente, certo? Estamos localizando então como devemos prosseguir com a nossa leitura, ok? Hoje eu trouxe para vocês como funciona, né? Como vai funcionar o critério de notas para compor o seu boletim de literatura, a sua média, tá? Professora, o que eu tenho que fazer? Quais são as tarefas? Na aula anterior eu expliquei e falei do trabalho. Hoje eu falarei mais sobre o trabalho para vocês, tá? Então eu tenho aqui, ó, como compõe a sua nota? Sua nota ela será composta por um questionário no valor de 100 pontos. Percebam que a cada semana você tem recebido lá o seu questionário valendo 20 pontos. Então é uma somatória. Você mandou o teu questionário respondido, você vai, né, ser avaliado nos 20 pontos. Professor, eu posso imprimir, eu posso mandar ele, posso editar? Pode, não tem problema. Desde que você envie, meu querido, faça do jeito que ficar mais tranquilo para vocês, tá? O ensaio. Quando nós chegarmos na próxima semana, nós concluiremos este livro. A leitura será, né, terminada, será por acabado. Então, o que acontece? Aí você vai produzir um ensaio, a professora vai mandar para você uma folha toda bonitinha, com linhas, para você preencher falando como foi essa leitura, produzir um ensaio, né? O que você entendeu, o que você aprendeu, quais foram as coisas que você pôde extrair da sua leitura. Então você vai produzir um ensaio. Quantas linhas, professora? Eu vou colocar para vocês lá na folha direitinho a quantidade mínima e máxima de linhas, ok? Depois nós chegamos então no trabalho. O nosso trabalho, ele também tem o valor de 50 pontos. Então você precisa fechar 200 pontos em literatura. Como funciona o trabalho, professora? O trabalho é bem tranquilo. Olha lá, eu trouxe até uma imagem para vocês que é
Um tronco, você vai fazer então, né, uma pesquisa falando sobre o tronco linguístico indígena. O que é isso? Quando você entrar no seu Google, você for fazer sua pesquisa, você vai colocar exatamente isso. A professora vai direcionar você no documento que eu vou te enviar de trabalho. Você vai colocar lá o que é tronco linguístico, quais são os troncos linguísticos indígenas. Aí eu tenho aqui uma definição básica, né? Tronco linguístico, o que vem a ser isso? Então, o tronco linguístico é, né, um conjunto de línguas que tem a mesma origem. Uma língua mais antiga, que não é mais falada. Como essa língua de origem existiu há milhares de anos, as semelhanças entre as línguas vieram dela. São muito difíceis de ser percebidas. Então, você vai aprender o que é tronco linguístico, tá? E você vai fazer, então, para a prof, do lado, você vai pegar uma cartolina bonita, tá? Vai fazer as suas margens, que vocês sabem que a professora gosta de margem, vai colocar margem e vai fazer, então, isso aqui, ó. Você vai fazer um tronco linguístico. Aqui eu tenho do tronco tupi como modelo para vocês, mas você vai pesquisar quando você colocar lá, vocês podem ver, a professora colocou aqui, ó, troncos e famílias linguísticas. Já aparece para a prof tudo o que eu preciso sobre este conteúdo, olha lá. Troncos e famílias linguísticas, né? Abordando então os indígenas. Daí você tem tronco, macro-G, você tem outras pesquisas que vão surgir para você. Então, este será o seu trabalho de literatura. Será fazer uma cartolina, em uma cartolina, você dividirá ela ao meio e você colocará então as informações que dizem respeito ao tronco, que é tronco linguístico indígena, quais são eles, e um desenho mostrando estes troncos linguísticos indígenas. E você completa e fecha os seus 50 pontos, tá bom? Lembrando que será disponibilizado para você lá no seu PDA, então, uma folha para você produzir o seu ensaio após a leitura do livro e eu vou mandar para vocês um explicativo, né? Um PES, vamos pensar assim, um PES explicativo sobre como você deverá fazer o seu trabalho, certo? E não esqueçam da leitura. Vocês deverão, então, ler esta semana, né? Vocês deverão estar lendo A Pedra do Fogo, Peneira de Arunã e Os Raios Luminosos, para que você possa concluir 3. E a semana que vem, faltam só 2, e nós fecharemos a nossa leitura, no total de 10 histórias, né, da literatura indígena. Certo, meus amores? Eu espero vocês na próxima semana, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me enviem pelo PDA. Mas a professora, acho que ficou bem claro. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que ler o livro, principalmente ler o livro, tá? Ler o livro, produzir um ensaio e um trabalho onde vocês irão então produzir isso aqui, um cartaz explicativo sobre troncos linguísticos indígenas ou tronco linguístico indígena, certo? E é isso, meus amores, tá? Um grande beijo, um bom trabalho e fiquem com Deus.